Oi, gente, tudo bem? Tá começando o Jogo Limpo TV, isso mesmo. Seja bem-vindo a mais um episódio muito legal. E hoje vamos falar do Chelsea, campeão mundial, quem diria? Trump foi vaiado e deu a sua opinião sobre o maior jogador da história. O Papa Francisco, falecido, falou outro dia, né? Agora foi a vez do Trump. E vamos falar, claro, do Brasileirão, no oferecimento sempre da Sálvia Saúde Corporativa. Planos de telemedicina nesse número que está aparecendo aí, ó. 011 93 379 9534 e demanda leads, mídia digital 011 99 196 8339. Deixa eu apresentar a turma. Começa por ele. Alô, Mário, tudo bem, meu querido? O Chelsea é campeão. Rapaz, se fosse na época da zebrinha, ia falar Deus zebra, né? Porque ninguém apontou o Chelsea como campeão. Talvez ele fosse a quinta força do Mundial. Mas surpreendeu a todos, tem um time muito forte, jogou muita bola. O Palmeiras acabou com o jogo, 2 gols e um passe, e mudou a história do campeonato. E teve gol brasileiro, Gaspar. Tudo bem, Gaspar? Tudo bem. Na final, de novo, já tinha marcado 2 contra o Flu, seu ex-clube marcou mais uma decisão. O João Pedro judiou do Fluminense e agora fez esse golaço na final do campeonato. E teve treta, viu? Teve treta e foi com ele. Foi com o craque, foi com o João Pedro. A gente vai falar disso. Ô, Gaspar, pega a camisa aí. Ó, primeiro a laranja. Mostra a laranja aqui, Cleidinha. Essa aqui é a camisa do Jogo Limpo TV, tá? Agora corta aí pro Gaspar, que o Gaspar tá com a pretinha. Olha aí, a camisa pretinha no Gaspar. Ficou bonita essa preta também. Ficou legal, ficou muito legal. A camiseta ficou muito legal. Olha aí, Marião. Logo tá chegando a tua aí, hein? Opa, tô esperando, hein? GG. E tem a caneca também. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer se você já está inscrito, está sempre concorrendo. Faça a inscrição, toda semana alguém leva de presente aqui. E atenção, para você fazer a inscrição no canal do YouTube, se você está na televisão, a maior parte das pessoas vê na televisão, né? Então você vai com o controle, baixa o controle para baixo, tá? E para a direita. Aí você consegue fazer a inscrição também na televisão, você que está aí na sua Smart TV, acompanhando o Jogo Limpo TV. Bom, quero começar esse nosso bate-papo de hoje, Mário, falando do Chelsea. 3-0 na final. Ninguém apostava no Chelsea. Eu acho que só a torcida do Chelsea estava acreditando, né? Tanto é que as casas de aposta aí pelo mundo foram surpreendidas com esse resultado. Como é que se justifica esse crescimento do Chelsea depois do PSG despachar o Real Madrid? Pois é, o Chelsea veio crescendo ao longo do campeonato, né? Ele fez uma primeira partida boa, ganhou, mas depois teve aquela derrota contra o Flamengo. E aquilo salvou o Chelsea, vamos dizer assim, porque jogou o Chelsea na outra beirada da tabela. Porque se ele tivesse ficado em primeiro, ele pegaria o Bayern de Munique, passando pelo Bayern, ele pegaria o PSG, e se ele passasse pelo PSG, ele pegaria o Real Madrid. Aí aquela derrota para o Flamengo, que a princípio, né, não foi boa, acabou sendo, porque jogou ele no lado de lá, do lado esquerdo da tabela, o que facilitou. Realmente o Chelsea não era apontado, né, como favorito, ele acho que era a quinta força, né? Mas nós percebemos que ele tem um time muito forte, um time acertadinho, e foi um jogo diferente, assim como a semifinal foi diferente, aqueles 4-0 do Paris sobre o Real Madrid, com 10 minutos de jogo o Paris Saint-Germain estava ganhando de 2-0, com 2 falhas grotescas dos seus zagueiros, né? Zagueiros que não costumam falhar, e falharam, e com 10 minutos de jogo estava 2-0 para o Paris Saint-Germain, e aí praticamente fica impossível, num nível tão alto desse, de você virar a partida, e o Paris ainda fez o terceiro gol no primeiro tempo. E agora o Paris Saint-Germain experimentou no próprio veneno. Ele tomou 2 gols antes dos 10 minutos do primeiro tempo, e tomou o terceiro antes do final do primeiro tempo, ou seja, é exatamente o mesmo roteiro de poucos dias antes contra o Real Madrid. E aí, nesse nível, você virar um jogo contra um time gigante, que marca bem, que sabe tocar a bola, que sabe prender, é quase impossível. Parabéns para o Chelsea, ganhou um campeonato que todo mundo queria, ganhou uma grana preta, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas ganhou jogando bola. O Paris Saint-Germain teve muita dificuldade ontem, estava um time muito nervoso, o jogo teve momentos ali que descambou um pouco para a violência, e o Chelsea ganhou com todos os méritos, mas realmente quem apostou no Chelsea ficou milionário, porque as apostas deviam ter sido muito altas, porque ninguém apostava no Chelsea. Ô, Gaspar, os finalistas, Chelsea e PSG, perderam para brasileiro, né? O Fluminense ficou na semifinal, mas quem está tirando onda é o Botafogo, que venceu do PSG lá na primeira rodada de abertura, ou na segunda rodada, e o próprio... Segunda, né? E o próprio Flamengo, que venceu o Chelsea. Quer dizer, os brasileiros ganharam dos finalistas. Exato. Os brasileiros fizeram frente,
aos finalistas, né? Pena que Palmeiras e Fluminense não conseguiram fazer isso também. Mas fizeram mesmo? Fizeram mesmo? Essa é a pergunta. Porque o Fluminense chegou ali nas semifinais, o Botafogo venceu o PSG, o Flamengo venceu o Chelsea, o Fluminense foi bem pra caramba, né? Venceu aquele time lá, o Al Hilal, que é um time fortíssimo, né? A gente tá num nível legal mesmo? Eu acho que nessa Copa os times foram muito competitivos, né? O Renato conseguiu ajustar o Fluminense de uma maneira espetacular, o grupo estava muito fechado, se dedicaram muito, tanto é que eles sentiram muito a derrota, né? O Palmeiras, o jogo contra o Chelsea tomou um sufoco, mas foi um jogo jogado, não foi um jogo que ele ficou o tempo inteiro atrás, né? Tomou o gol naquela fatalidade do Everton não conseguir ter reflexo ou velocidade para voltar e buscar a bola que desviou no zagueiro. Então, os times brasileiros fizeram uma boa competição, sim, eu acho que estão de parabéns. O trabalho dos técnicos eu achei que foi fantástico. Eu torci muito pelo Palmeiras, que eu sou fã do Abel, gostaria muito de ver o Abel sendo coroado com o campeonato mundial, mas o Luiz Felipe fez um baita campeonato, o Renato fez um baita campeonato. Eu acho engraçado que o Gaspar fala isso, ele não move um músculo. Não está dando risada nada, ele está falando sério. Falando que ele queria ver o Palmeiras campeão mundial. Então tá bom. Enio, respondendo a sua pergunta, se os times brasileiros estão tão bem assim, eu diria o seguinte: se fosse campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, eu acho que os times brasileiros não teriam a mínima possibilidade. Mas num campeonato de tiro curto, são 7 partidas para você ser campeão, você jogando direitinho, taticamente, se entregando para o jogo, bem fisicamente também, dá para chegar mais longe. Eu traço até um paralelo com relação à Copa do Mundo no ano que vem. A gente olhando a seleção brasileira hoje, e fala, não dá nem para passar na primeira fase. Mas num torneio de tiro curto, se você se concentrar bem para aquelas 7 partidas, são só 7 partidas, são 630 minutos, né? 7 vezes 9, 63, 630 minutos bem jogados, dá para ganhar. Agora, pontos corridos já é outra história, né? A longo prazo, os times, eles têm, até porque eles têm banco, eles têm uma série de coisas que a gente não consegue acompanhar, né? Agora, Enio, outra coisa interessante. No programa passado, nós colocamos o Renato falando sobre posse de bola, né? E você vê que coisa interessante. O Chelsea teve 33% de posse de bola somente, contra 67% do Paris Saint-Germain. Vem de encontro com o que o Renato falou. Sabe muito, não sabe? Sabe. Diz aí. Eles deram 5 chutes no gol, fizeram 3. O Paris Saint-Germain deu 6, não conseguiu fazer nenhum. Então você vê que a posse de bola hoje, ela não é determinante. O que é determinante é a finalidade na hora de você chegar na frente do gol e ter um cara frio para colocar a bola para dentro. Ô Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Os europeus, de um modo geral, nos últimos anos, costumam esnobar o Mundial. Você acha que esse Mundial de 4 em 4 anos, o Super Mundial, você acha que eles vão levar mais a sério? Especialmente porque quem ganhou foi o Chelsea, da Inglaterra. Estava um time francês na final. O que você acha? Talvez mude o conceito de Mundial para os clubes europeus ou não? Você acha que eles vão continuar aborrecidos com o fato de perder as férias, enfim? A minha opinião sobre isso é bem polêmica. É bem polêmica e irritadiça, inclusive. Porque os europeus colocam a Champions League como o maior campeonato do mundo e eles esquecem que lá só jogam europeus. E fazendo um paralelo, uma contraposição ao que eu estou falando, lá não jogam os europeus. Se você for pegar os times europeus, o que tem de jogador de fora da Europa lá é uma grandeza. Então, eles têm essa mania de que a Champions é o melhor campeonato do mundo. Mas quando eles ganham, eles consideram o Mundial valendo. Quando eles perdem, eles falam que eles não consideram. Então, é fácil, assim, né? Agora, eu queria ver os europeus jogando com os Paris Saint-Germain jogando com 11 franceses, o Chelsea com 11 ingleses, o Real Madrid com 11 espanhóis. O time é uma verdadeira, eles fazem seleções brasileiras, seleções mundiais, né, de cada país, e botam para jogar. E aí, quando eles perdem, eles falam que não vale. Quando eles ganham, eles falam que vale. O que eu acho é o seguinte: a grana nesse torneio foi muito alta. Então a gente percebeu que no começo estava aquela história de que eles não estavam levando a sério, mas os estádios lotados, eles disputando, quando faziam um gol, saíam comemorando com vontade. Basta ver a comemoração do Chelsea ontem. Agora, eu não sei se todos os campeonatos eles vão levar a sério dessa forma. Como o próximo, a tendência que seja em 2029 no Brasil, e aí talvez seja mais difícil para eles ganharem aqui dentro, talvez eles vão dizer que é um torneio de verão deles. Vamos ter que aguardar. Eu tenho uma opinião também, que eu acho que esse campeonato vai pegar, vai ficar muito forte. Nós tivemos o depoimento, tudo bem, o técnico do Chelsea acabou de ser campeão,
mas ele deu um depoimento que, na opinião dele, a próxima competição ela deve superar a Champions League. Ô, Gaspar, mas espera aí, o 2025, o Chelsea é campeão mundial. No final do ano tem aquele mundial, vamos imaginar quem ganha no final do ano é o Flamengo, né? Uhum. E aí, quem que é o campeão mundial de 2025? Vai ser como no Brasil, o Palmeiras que ganhou 2 títulos no mesmo ano, não é? Campeonato Brasileiro, sim, mas se a gente for pegar o Mundial, o Corinthians e o Boca são considerados campeões mundiais em 2000. O Boca ganhou 2000 e o Corinthians ganhou 2000, só que torneios diferentes. Mas eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Eu não gosto disso, por exemplo, o jogo ser no Brasil, eu não concordo. Eu acho que tem que ser nos Estados Unidos, tem que ser no Japão, tem que ser em campo neutro, tem que ser na África, tem que ser na Ásia. Eu acho que esse campeonato não pode ser jogado nem na Europa nem na América do Sul. Pode ser campo neutro e realmente ele ter uma validade. Porque a vantagem é muito grande. Se o torneio for na Europa, é quase impossível um europeu ser campeão. E o torneio sendo na América do Sul, a chance de pelo menos chegar na semifinal e final um time brasileiro ou argentino é muito grande. Eu sou a favor de ter campo neutro, para pelo menos ficar uma coisa mais igual. E a FIFA foi super questionada, né? A FIFA foi bastante questionada com relação ao número de clubes, então ela deve aumentar o número de clubes da próxima competição. A Federação Italiana questionou, a Federação Argentina, a Federação Alemã, por que só o Brasil teve 4 clubes representando... Mas tinha 6 vagas para a América do Sul. Mas a explicação, quem fez essa requisição demonstra que não conhece futebol. Esse é o grande problema do europeu. O europeu não assiste, ele não sabe o que é campeonato argentino, ele não sabe o que é campeonato brasileiro, o que é Libertadores. Qual é o critério? Os últimos 4 campeões da Champions e os últimos 4 campeões da Libertadores. Coincidentemente, os últimos 4 campeões da Libertadores foram brasileiros. Então não é que a FIFA deu 4 vagas no Brasil. Ela deu 4 vagas para os últimos 4 campeões da Libertadores. Se tivesse 4 campeões ingleses na Champions, viriam 4 da Inglaterra. Exatamente. Exato. Mas então, o questionamento foi forte e já existe uma tendência de aumentar o número de clubes, né? Porque as federações realmente foram para cima da FIFA questionando o modelo de como ela identificou ou performou os clubes para estarem no campeonato. Então, pode esperar aí que esse campeonato vai pegar força e eu acho que vai ser um baita campeonato aqui no Brasil em 2029, caso seja no Brasil, né? O presidente da FIFA, o Infantino, se aproximou muito do Donald Trump. Aí o Trump apareceu na hora do hino, tomou uma vainha, desceu para o gramado e olha só a vaia que o Donald Trump tomou quando ele entrou no gramado no final do jogo Chelsea e PSG. Deixa eu botar o Mário. Mário, o torcedor não gosta de político. O fato de futebol nos Estados Unidos é uma coisa muito de latino, e latino a gente entende migrante. Migrante e Trump não se misturam. Pode ter relação. Metade do americano não metade é democrata, metade não é. O que se justifica? Porque aqui no Brasil, a Dilma, se eu não me engano, na abertura das Olimpíadas, ou do Campeonato Mundial, foi na Copa do Mundo. Copa do Mundo, tomou uma vaia parecidíssima, né? Só que ela ia falar. Qual que é a análise que você faz dessa vaia do Trump? Eu acho que você já respondeu, né? Eu acompanhei muito pelo Sport TV esse Mundial, e os repórteres falavam toda hora que os americanos não estavam dando a mínima bola para as partidas, mesmo nos locais onde estavam acontecendo as partidas, o público americano não comprou a ideia. O público americano que comprou a ideia são os descendentes dos latinos, né? Então, o que acontece? Você já respondeu. 80% do estádio da capacidade eram de mexicanos, de guatemaltecos, enfim, hondurenhos. Então, com essa nova lei de imigração aí, e essa taxação que ele fez para os países vizinhos, é isso que justifica realmente essa vaia gigantesca. Porque quem estava dentro do estádio não era o americano raiz. O americano raiz ele gosta de 3 esportes: futebol americano, basquete e beisebol. O soccer para eles é chato. 90 minutos para tentar ver um gol
e às vezes não tem esse gol. Eles gostam de ver pontos. Eles não entendem o 0-0, né? Tanto é que eu lembro que quando começou, a primeira vez que tentaram introduzir o futebol nos Estados Unidos, eles inventaram o tal do, como é que era o kick? O cara corria com a bola, esqueci o nome. Eu esqueci o nome também. É como se fosse um pênalti, o cara tinha que ir com a bola no meio do campo até o gol para tentar fazer o gol. Exato. Uma coisa esquisitona pra caramba, né? Isso existe no hockey. O hockey, quando a partida termina empatada, eles fazem a prorrogação, tiram um jogador de cada lado. Aí, se continuar empatada a prorrogação, eles tiram mais um jogador de cada lado. Aí, quando fica, acho que 2 de cada lado, eles fazem isso. O cara tem que vir com a bola, com a bola, né? Dominada. É um disco. É um disco lá no meio do campo, tem que fazer o gol. E pior que no hockey, o gol é pequenininho e o goleiro é grande, né? Pois é. Ô, Gaspar, mas não foi só de vaias do Trump. Olha só, uma emissora de televisão foi entrevistar o Donald Trump antes do jogo e fizeram a clássica pergunta: ô, Trump, na sua opinião, quem é o melhor jogador de futebol da história? Vamos botar literalmente o que a repórter perguntou e põe no ar aí para mim o Trump falando sobre o melhor jogador da história. Who is your GOAT, your greatest of all time? In this sport, you're talking about, not in another sport, in this sport. Well, I'll tell you, give us all your GOATs. Go ahead. Many years ago, when I was young, they brought a player named Pele to play. And he played for a team called the Cosmos, and Steve Ross, a friend of mine, Warner Communications, he was the inspiration behind it. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pele. I don't want to date myself, but that was a long time ago. I was a young guy, and I came to watch Pele, and he was fantastic. And I'd say probably I'll go old-fashioned. That's like saying Babe Ruth, but I would say Pele was so. Olha aí, Gaspar. Pelé, o Papa Francisco, antes de morrer, falou que Pelé era o melhor do mundo, mesmo com 2 argentinos. E agora, o Donald Trump, mesmo com todas as diferenças aí que ele tem agora com o Brasil, ele falou: não, Pelé era o melhor, foi o melhor da história. Enio, não tem nem o que dizer. O Pelé, com certeza, eu acho que além de ser imortal para o futebol, ele é um gênio, foi um gênio, e não vai ter ninguém que vai superar ele. Vai demorar muito para aparecer alguém que vá o superar, entendeu? Então, quando você escuta qualquer pessoa querendo comparar alguém no futebol, com quem essa pessoa é comparada? Pelé. Então, aliás, em qualquer profissão. Não é, Gaspar? Esse cara é o Pelé do direito, esse cara é o Pelé da construção civil, esse cara é o Pelé da... Isso já fala tudo, entendeu? Não tem nem o que questionar. Pelé virou sinônimo de um melhor, né, Mário? É verdade, é verdade. O Pelé está no dicionário, né? O Pelé virou adjetivo, então não tem o que falar, né? Então, mas isso, qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, não tem, né? Tem que tirar o clubismo, o bairrismo, enfim, de lado, e o Pelé é inigualável. Mas eu quero lembrar só uma cena que passou despercebida e que foi muito engraçada, eu estava rindo em casa. Há uns anos atrás, numa final de Copa São Paulo, o José Maria Marim, ele, na hora da entrega das taças, das medalhas, ele guardou uma medalha no bolso, a televisão pegou isso e pegou mal pra caramba. E ontem a televisão pegou uma parte, mas o Infantino deu a medalha pro Trump. O Trump guardou ela no bolso, mas eu vi o Infantino dando. O Trump não roubou a medalha de volta, não, gente. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, lembra que a gente falou, o pessoal não se importa, tal. Mas quando dá briga, é porque se importa, né? Então vamos dar uma olhadinha na confusão do Luiz Henrique, técnico do PSG. Paris Saint-Germain. Exato. E o Luiz Henrique, jogador brasileiro do Chelsea. Olha aí a confusão. Tá aí a confusão. Pedro. Aí, ó. Olha, o João Pedro, desculpa. João Pedro e o Luiz Henrique, né? Olha só, gente. Eu empurra. Já foi o goleirão ali pro bolo. Se tá dando essa confusão toda aí, Gaspar, é porque eles se importam sim, né? Não tenha dúvida. Você acha que o próprio técnico na entrevista, ele deixa claro que o clima estava tenso, que a pressão era muito grande, que todos eles gostariam de ter levantado a taça, ter sido campeão, e o time dele já vem numa cobrança grande porque eles vêm ganhando tudo no campeonato, né? Ganharam o francês, ganharam a Champions League, então ninguém gosta de perder, né? O que eu acho que aconteceu com o Paris Saint-Germain, assim, olhando de fora, evidente, eles entraram achando que o título já estava ganho. Era só... Eu acho. Porque o que eles fizeram com o Real Madrid não é convencional. Não é um padrão acontecer. Se ganhamos do Real Madrid, está tudo resolvido. Do jeito que ganharam. Não foi só ganhar. Eles massacraram o Real Madrid. Foi vergonhoso para o Real Madrid.
Então, eu acredito que eles entraram em campo já entendendo que o título era deles. Então, eles entraram muito relaxados, entraram muito de maneira muito soberba. E aí tomaram porrada logo no começo, porque o Chelsea mudou a estratégia, o Chelsea não esperou. O Chelsea foi para cima. Então, ele trabalhou num quarto do tempo do campo deles. Então, eles não conseguiam passar do meio de campo. Toda vez que eles tentavam passar, eles perdiam a bola. E aí, quando eles viram, já tomaram o primeiro, na sequência tomaram o segundo, aí se perderam. Já era. Já era. Ô, Mário, quando dá briga assim, é porque não quer perder. Ela não fica irritadinha se for um joguinho de amiguinho, joguinho que não estão nem aí, né? Com certeza, né? Esse papo de que eles não estavam dando bola pro campeonato é para inglês ver, né? É bem para inglês, literalmente. O estádio estava lotado, falando que nas últimas 48 horas a torcida do Chelsea saiu de Londres, chegou uma caravana gigante de torcedores do Chelsea. A festa que a torcida do Chelsea fez quando acabou o jogo, os jogadores não saíam do gramado, a torcida não ia embora. Então é óbvio que eles estavam. A gente percebe até na hora de comemorar o gol, né? Quando é um jogo, né, estilo pelada, estilo treino, o cara faz o gol, dá um tapinha e tal. Não, os caras estavam puxando a camisa, pulando em cima do outro, aquele negócio todo. Deu pra perceber desde o começo que eles estavam levando a sério. É que eles tinham o plano B, se perdesse, falavam assim, não, a gente não estava levando a sério. Isso aqui foi um torneio que a FIFA inventou. Quando eles viram que eles chegaram, cara, agora nós estamos levando a sério. Gostei desse negócio. Mas se você pegar o depoimento do Luiz Henrique pós-jogo e pegar o depoimento do técnico do Chelsea pós-jogo, todos os dois valorizaram a competição. Sim, Todos os claro. dois disseram que a competição foi realmente uma competição digna de um campeonato de um campeonato mundial de clubes. E eles acreditam que esse modelo é que deva funcionar daqui para frente, porque ele realmente caracteriza um campeão do mundo, né? Onde você tem várias equipes disputando mais de 1 ou 2 partidas e realmente é uma competição. Então, eu gostei muito do campeonato mundial, acho que estou torcendo para que ele ganhe cada vez mais força, porque vai ser legal você ver essa competição entre os continentes, né? Eu acho que isso torna o futebol mais forte, mais bonito, mais competitivo, né? E aqui todos crescem com isso, né? Você vê a Arábia Saudita, o que cresceu nos últimos anos, cara, é uma brincadeira o que esses caras estão jogando. Os jogadores que eles levaram para lá, os investimentos que foram realizados, o campeonato inglês. E no começo, os europeus não queriam participar porque a grana não era boa. Tanto é que a FIFA teve que dar um upgrade, e aí todo mundo, não, assim a gente vai, né? Exato. E deu grana pra caramba. E a Espanha, cara, não teve Barcelona, só teve Real Madrid. Real Madrid cair do jeito que caiu na Copa do Mundo, esses caras vão vir muito fortes para a próxima competição. A tendência é que essa competição fique cada vez mais forte. Eu estou torcendo muito para essa competição pegar. Eu ainda tenho uma restrição muito forte. Eu acho que você, para ser campeão do mundo, você tem que merecer ser campeão do mundo. Você tem que ter sido campeão no seu continente. Digamos que o River Plate tivesse ganho esse campeonato. Então, hipoteticamente, o que daria ao River Plate o direito de ser campeão do mundo se ele não ganhou as últimas 4 Libertadores da América? Então, eu acho o seguinte, então são os 4 campeões europeus, os 4 campeões da Libertadores, os 4 campeões da CONCACAF, os 4 campeões da África, da Ásia e da Oceania, só. Esse negócio de time convidado, país sede, gente, isso para mim é ridículo. Mas com base no que você está falando, eu devo concluir que o título do Corinthians, conquistado no Brasil contra o Vasco, não tem o devido valor. Afinal de contas, o Corinthians não tinha sido campeão da Libertadores, tinha? Eu vou falar uma coisa para você, não é porque foi o Corinthians, podia ter sido qualquer time. Na verdade, aquele campeonato foi todo errado. Quem tinha que ter disputado aquele campeonato não era o Corinthians, era o Palmeiras. O Palmeiras era o campeão da Libertadores na época. E eles colocaram o Vasco como país sede. Aquilo foi um horror, entendeu? Independente de quem é o time, se era o Corinthians, se era o Grêmio, se era o São Paulo, se era o Flamengo, eu acho que você tem que conquistar o seu continente para você ter direito a disputar o mundo. Eu não concordo com essa forma de país convidado e não sei o quê. Eu acho que isso não é impossível. A mesma coisa que você exercer a sua profissão e você não fez a faculdade. Você não tirou o diploma. E você vai lá e abre uma clínica e vai clinicar, seja como advogado, como médico, como engenheiro. Pô, você tem que tirar o diploma para poder ter direito a isso. Mas, Mário, isso são ajustes que vão acontecer, é natural. A competição teve o primeiro pontapé, cara, a bola começou a rolar agora. Eu acho que sempre vai existir o lado político para qualquer coisa. Tanto é que você vê que o político está envolvido no esporte, sim. O esporte está envolvido no político, né? Não tem jeito, eles andam paralelo, né? Você vê que todo clube, seja no Brasil ou fora do Brasil, tem alguém envolvido na política
que é colocado pela própria torcida, né? E muitas vezes esse cara emprega todos os caras da linha de staff das torcidas dentro do seu gabinete, né? Então, a política é muito forte dentro do futebol e o futebol é muito forte dentro da política, né? E por isso que tem tanta grana. Quer ver a premiação dos clubes brasileiros no Mundial? Olha a tabela aí dos brasileiros. Olha só, Fluminense, olha quanto é que ele ganhou chegando à semifinal do Mundial de Clubes. Mais de 60 milhões de dólares. O Fluminense que estava quebradão, hein? O Fluminense estava com as contas no vermelho, vai dar uma boa aliviada e daqui a pouquinho você vai saber por que o Fluminense pode ganhar mais grana ainda. O Palmeiras, quase 40 milhões de dólares. Flamengo, 27,7 milhões de dólares. Botafogo, 26,7 milhões de dólares. O Botafogo também ganhando uma grana, né? No ano passado ganhou grana da Libertadores, Brasileirão e mais essa aí. Ô, Enio. Parece, mas nem todo mundo vai ficar com a grana toda, né, Gaspar? Isso, Enio. Aí você, descontando os impostos, você teve aí o Fluminense ficando com 36,2 milhões de dólares, o Palmeiras com 23,7, Flamengo com 16,5, o Botafogo com 15,9. Só que o Botafogo foi o único que trouxe receita para o Brasil, porque ele ainda pagou 5% de encargo sobre o valor que ele trouxe para o Brasil, dos prêmios que ele ganhou lá fora, por ser uma SAF. Enquanto os outros, como são isentos, porque são instituições sem fins lucrativos, colocaram o dinheiro inteiro no bolso. É isso aí, meu caro Mário. Por isso que eu aposto na SAF, cara. Por isso que eu não gosto de SAF, mas tudo bem. Tem que ter SAF, cara. O que é isso? Esses caras... Você tem que pagar imposto, meu irmão. Eu pago, você paga, o Enio paga. É engraçado. Leitinho, que está aqui com a gente, que está dando uma força aqui para nós, botando o programa de pé, paga. Por que esses caras não vão pagar? Podem fazer 1 bilhão, 2 bilhões de dívida e tá tudo certo? Que conversa de maluco é essa? Esses caras têm que ser responsáveis, cara. Com relação a pagar imposto, acho que está certo, é justo, é obrigatório, é lei, deve que pagar. Mas o que eu não concordo na SAF, o Botafogo montou um time o ano passado, aí o dono da SAF resolveu desmontar e montou um time, outro time esse ano. Aí o Botafogo fez um baita num campeonato mundial, chegou no Brasil, ele demitiu o técnico. Por isso que eu falo, a gente tem que ir devagar. Eu não estou dizendo que é um mau negócio, mas a gente tem que ir devagar. Mas, Mário, aí cabe aos gestores que fizeram a autorização da SAF ter uma cláusula de participação. Então tem que ter um mini conselho, certo? Não um conselho de 400, 300, 200 pessoas, um mini conselho de pessoas que trabalhem pelo clube, realmente trabalhem pelo clube e não sobrevivam do clube, entendeu? E eles sim trabalhem em conjunto com esse pessoal de SAF. Fala, cara, não, isso você não vai fazer, você tem que respeitar a instituição. E aí a torcida tem que ser forte, a torcida tem que ir lá e cobrar do cara da SAF e dizer para ele, meu amigo, você veio aqui, adquiriu o clube e prometeu que ia ter clube, uma equipe competitiva. Então você vai manter uma equipe competitiva. Então, se tiver uma pressão da torcida, se tiver uma pressão desse conselho que trabalhe pelo clube, esse cara não vai fazer isso. Agora, ô Cleidinho, eu consigo botar no ar o John Arias antes de chamar o intervalo? Consigo? John Arias é do Fluminense, jogador do Fluminense. Ah, é? Então, olha só, o Fluminense acabou de ganhar uma grana do Mundial e o Wolverhampton está de olho no John Arias. Põe a imagem do John Arias para mim. 20 milhões de euros. Esse Mundial serviu também, Mário, para divulgar alguns atletas. Botafogo está recebendo algumas propostas do zagueiro do Botafogo. Quer dizer, o pessoal está de olho nesses atletas. Acaba sendo um bom negócio também, porque amplia a visibilidade dos atletas. Quer dizer, não que o torcedor do Fluminense tenha ficado feliz com a possibilidade de perder o Arias, né? Mas, de qualquer forma, para o clube é um bom negócio. Ah, não tenha dúvida. A visibilidade valoriza demais o atleta. Toda vez que você ganha um campeonato, você tem um bom desempenho, valoriza demais. Eu não venderia o Arias agora. Eu acho que o Arias é fundamental no esquema do Fluminense. O Fluminense acabou de ganhar dinheiro agora. Eu seguraria um pouquinho mais o Arias até o final do ano e aí abriria mão talvez na janela de dezembro. Agora eu acho que se precipitou. Quem não deve estar feliz com nada disso é o Renato Gaúcho. Né? Pode ter certeza. Olha, gente, é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e nessa paradinha você vai continuar se divertindo, porque como o Donald Trump falou que o melhor jogador do mundo é aquilo que todos nós sabemos aqui no Brasil, o Pelé, a gente separou lances do Pelé quando ele se transferiu para o Cosmos e ele jogando no Cosmos. Põe no ar aí.
Ô, Mário, para quem viu os gols do Pelé aí no intervalo, o Pelé, essa ida do Pelé para o Cosmos pode não ter feito nada tecnicamente para ele evoluir profissionalmente, mas certamente ajudou a divulgar a marca Pelé no mundo inteiro, né? E os Estados Unidos, querendo ou não, são os Estados Unidos. Com certeza. Aí aconteceram dois fenômenos, né? Primeiro, a criação do soccer, né? O desenvolvimento do soccer nos Estados Unidos, foi o Pelé foi o responsável por isso. E o Pelé ganhou muito mais dinheiro depois que ele parou de jogar do que quando ele jogava bola, né? Sim. Porque as coisas lá nos Estados Unidos, os negócios, os contratos que ele fechou. Eu tive o privilégio de ver quase todas as partidas do Cosmos transmitiam naquela época. Cosmos que tinha Pelé, Carlos Alberto, Beckenbauer, que nada, era muito gostoso ver, né? E a gente não estava acostumado, quando o pessoal falava de grama sintética, a gente não entendia, né? E aquela grama sintética é muito diferente da atual, que imita uma grama natural, que lá era um carpete mesmo, o goleiro tinha que jogar de calça, senão ele se ralava todo. A gente tinha os campos com as marcações do futebol americano, né? No gramado, a pintura. Era uma outra época, mas foi muito legal. Eu tive o privilégio de assistir. Inclusive, a despedida do Pelé foi um amistoso contra o Santos. Ele jogou metade do tempo pelo time do Cosmos, metade pelo Santos. Inclusive, ele fez um gol do Cosmos pelo Santos nesse jogo. E foi muito legal. Ele foi muito importante. Por isso que o americano ama o Pelé. O mundo inteiro ama o Pelé, né? Não tem como. Ele é um cara que é unanimidade. Vários brasileiros, quando estavam em perrengue lá no exterior, falavam: Brasil, Pelé, ainda as portas Estava tudo certo. Cara, nós temos duas unanimidades, cara. Uma é Pelé, indiscutível, no mundo inteiro. E a outra é o Ayrton Senna, cara. É verdade, verdade. Ô, Gaspar, teve rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Primeiro, deixa eu falar os resultados, né? Ô, Gaspar, a estreia do técnico novo no São Paulo não deu certo, não. O Flamengo venceu 2-0 lá no Maracanã. Além de vencer, o São Paulo não conseguiu achar o Flamengo, né? O São Paulo vem numa fase muito difícil. Eu acho que ele vai fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na fase de rebaixamento. Sério? Eu acredito que ele não vai ter força. Ele tem 4 jogos agora bastante difíceis. O próximo jogo dele, se não me falha a memória, é o Bragantino em Bragança. Entendeu? Então, é um clube que está em terceiro, está fazendo uma excelente competição, o Bragantino, e o São Paulo ainda está se ajustando, né? Então, eu acho que o São Paulino vai sofrer muito nesse final de primeiro turno. E, quiçá não ter que ver o time até o final desse campeonato, na última rodada, rezando para não cair, cara. Tivemos vitória do Internacional de Porto Alegre 1-0 no Vitória, clássico do Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco em Brasília. Botafogo venceu por 2-0, o Bahia bateu o Galo 2-1, o Cruzeiro meteu 4-1 no Grêmio, e um jogo que eu quero que o Mário analise, o Corinthians, em casa, com a força da torcida sempre presente, não segurou a onda com o Bragantino, que no apagar das luzes, como diriam os narradores de futebol de antigamente, o Bragantino venceu por 2-1, e o ambiente no Corinthians não está nada bom, Mário. Eu assisti essa partida, teve um pênalti discutível para o Bragantino, né? Se a gente olhar em câmera lenta, o jogador do Bragantino ele dobra o joelho antes Aliás, não há o contato do jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians levanta a bola, levanta a perna alto, mas ele não chega a tocar no jogador do Bragantino e virou o primeiro tempo 1-0. Mas o Corinthians, no segundo tempo, massacrou o Bragantino, aquela coisa de a bola bater, voltar e tal. E no apagar das luzes, como você disse, o Bragantino acabou fazendo um gol que acabou beneficiando o Bragantino, que é um time arrumadinho, não tem pressão de torcida, mas foi um castigo pro Corinthians. O Corinthians não merecia esse jogo, não. Ô, Mário, tá de sacanagem, ouviu? Não tem pressão de torcida? Põe no ar aí a torcida do Bragantino celebrando. A pressão da torcida do Bragantino. Em pleno Itaquera. Põe 42 mil torcedores. Olha aí, saiu o gol da virada. Deixa eu contar, 2. Ô, Mário, eu quero que você retire o que você falou agora, porque o pessoal de Bragança não vai assimilar esse seu comentário maldoso, Mário. Eu retiro. Mas você sabe o que significa essa imagem? Essa imagem, para quem não viu o jogo, ela é muito engraçada, ela é cômica, né? Mas a polícia militar, ela retira o torcedor
adversário em São Paulo, por causa de briga, essas coisas todas. Então, inclusive, já tinha saído do estádio. Antes, é verdade. Esses caras não viram nem o gol, coitado deles. Foram até lá para não ver o gol. Você estava com um fonezinho ali ouvindo numa rádio, está em algum lugar, e foi comemorar. Claro que ele está fazendo isso de maldade, a gente sabe perfeitamente que Bragança Paulista gosta muito do Bragantino e é uma cidade muito legal e um time muito competitivo. Vamos pedir para os craques que estão aí acompanhando a gente. Por favor, galera, vamos lá, bate um sininho, acompanha o nosso trabalho, incentiva aí, que é para vocês que a gente faz isso. E a gente aqui queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam desses 2 torcedores comemorando dentro da Arena do Corinthians, no meio de 42 mil torcedores corintianos? Manda para nós aí a sua mensagem. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A? Põe no ar aí a tabela para mim. Olha só, Flamengo na frente, 27 pontos. Flamengo tem um jogo a menos, tá, gente? Tem 12 jogos. Cruzeiro, que venceu o Grêmio, tem 13. Bragantino, que bateu o Timão, também tem. Bragantino tem 26. Deixa eu corrigir aqui. Flamengo e Cruzeiro, 27. Bragantino, 26. Bahia, 24. Palmeiras, 22, mas tem 2 jogos a menos o Palmeiras. O Botafogo, 21, um jogo a menos, certo? E o Fluminense também com 2 jogos a menos e 20. Ô, Mário, analisa pra gente aí essa tabela, pensando em vaga direto para Libertadores e pensando em briga pelo título. Eu acho que é do Fluminense para cima. Do Fluminense para baixo, eu não coloco fé em ninguém. Tem que ver se o Bahia vai aguentar, né, essa puxada que é o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Que mais? O Flamengo, para mim, quem está voando baixo é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem feito uma campanha maravilhosa, está voando baixo. Eu acho que Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, esses 5 times com Bragantino e Bahia correndo por fora. Mas eu acho que do Fluminense para baixo é mais vaga em Libertadores, Sul-Americana e daí por diante. Concorda, Gaspar? Concordo. Eu acho que Libertadores também, para mim, é até o 10º. Acho que os times que estão abaixo do 10º colocado agora, nesse momento, dificilmente vão ter força para chegar na Libertadores. Uma Sul-Americana, talvez. Acho que a briga vai ser mais para não cair do que chegar numa Sul-Americana. Agora é o momento do quadro Civil, e dessa vez nós separamos a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz do Flamengo, porque todo mundo estranhou, né? Por que o Pedro não está nem no banco? O Pedro é ídolo da torcida, jogador importantíssimo do clube carioca, e o Felipe Luiz explicou na coletiva. Põe no ar aí o treinador do Flamengo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for.
mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Felipe Luiz com muita personalidade, hein, Gaspar? Perfeito o que ele fez, né, cara? Porque realmente contamina o grupo. E o Pedro deve ter algum problema pessoal, alguma coisa que ele está tentando a nível de transferência, algum problema que ele está tendo de relacionamento com o clube. Talvez salário, sei lá. Porque você vê que com o Felipe Luiz chega a dizer que protegeu ele durante muito tempo. Então o problema dele não era com o Felipe Luiz e talvez nem com o grupo. É um problema pessoal dele, talvez com o clube, ou com alguma coisa que ele está vivendo nesse momento, que a gente não sabe. Mas é uma pena, porque é um baita jogador, tinha tudo para estar no grupo da seleção brasileira, tinha tudo para estar numa nova Copa do Mundo. Eu acho que o Pedro é um dos melhores centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro hoje em dia. Espero muito que ele retome a performance dele, que ele se encontre, que ele encontre estabilidade emocional, porque dentro do campo ele é craque. Ô, Mário, quando um cara que foi companheiro dele de vestiário até outro dia, Felipe Luiz estava jogando com ele até outro dia, né? Dá uma declaração dessa numa entrevista coletiva, é porque extrapolou todos os limites da paciência, né? Tenho certeza que o Felipe Luiz procurou ele para conversar, vamos voltar a treinar, vamos fazer direitinho. Eu imagino, só estou aqui imaginando. Eu tenho o mesmo pensamento que você, Enio. O Felipe Luiz chegar nesse ponto, nesse nível, né? É porque a coisa, apesar de ele ter aberto o que aconteceu, na verdade nós não sabemos o que está acontecendo com o Pedro. O Gaspar bem colocou, o Pedro é um tremendo centroavante, ele é fora da curva, um goleador, um cara que dentro da área é impressionante. Tem um tempo de bola, né? Faz gol de cabeça, gol de fora da área, dentro da área, enfim. É um jogador diferenciado. Para chegar nesse nível, não dá a gente não sabe o que aconteceu. Se o problema dele é interno dentro do grupo, se ele está passando algum problema fora, né, extra-campo, se realmente ele está forçando uma negociação, por mais que o Felipe tenha aberto o jogo, a gente não ficou claro qual é o problema. Agora, é uma pena porque é um menino sensacional, com um dom maravilhoso que Deus deu para ele está jogando a carreira dele fora, ele está entre um dos melhores clubes do Brasil e do mundo, né? Mas, infelizmente, ele precisa de ajuda. Esse menino, não sei quem é o procurador dele, a família em volta, enfim, ele precisa de ajuda porque ele está jogando uma carreira maravilhosa, ele é um tremendo jogador. Nós não temos no futebol brasileiro muitos centroavantes, né? Quase nenhum. Ele é um cara que ele seria titular nos 20 times do futebol brasileiro. Então, a gente não sabe ainda o que está acontecendo, mas para o Felipe Luiz chegar nesse nível e falar que o que ele fez no treino foi ridículo, rapaz, é pesado. Vamos falar de Sul-Americana, afinal de contas tem brasileiro em campo nessa semana. Tem tabela aí dos jogos da Sul-Americana envolvendo as equipes brasileiras, né? O Vasco da Gama joga amanhã, terça-feira, contra o Independente del Valle. Esses jogos, gente, são válidos pela... como é que chama? Repescagem. Playoffs das oitavas de final. Né? Então o Vasco pega o Independente del Valle, jogo de ida. O Bahia recebe o América de Cali. O Grêmio encara o Aliança Lima lá no Peru e o Atlético Mineiro, o Galo, encara o seu homônimo, o Atlético Bucaramanga. Ô, Gaspar, esses brasileiros, o Fluminense já está aguardando nas oitavas. Os brasileiros aí, todos têm condições de passar, de avançar? Sim, acredito que sim. Eu acho que todos eles têm possibilidades de passar. O Atlético tem uma grande equipe, o Vasco vem melhorando bastante. Então, eu acho que ali praticamente todo mundo. O Grêmio, só que eu ainda tenho assim um pouquinho de dúvida que o Grêmio vem passando por um momento bem difícil, né? Não consegue encaixar o jogo, não consegue ser um time competitivo. Eu tenho um pouco de dúvida com relação ao Grêmio. Os demais, acho que todos eles passam. O Galo, inclusive, vocês viram o gol do Hulk do Atlético Mineiro? Que maravilhoso. Eu acho que ele está tomando o chá dele na garrafinha do podcast do Jogo Limpo TV, cara, porque o homem tá cada dia mais forte, cara. Para fazer um gol desse, tem que tomar água da canequinha do Jogo Limpo TV, senão não faz um gol desse. Outro dia eu estava acompanhando as emissoras da Argentina, Mário, e o pessoal lá está dizendo que os brasileiros que se cuidem na Libertadores, o Racing foi campeão da Sul-Americana no ano passado em cima do
do Corinthians e do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, Dois, cima do É, Cruzeiro. ganhou do Eu Cruzeiro. não lembro a na- ordem. Ganhou do Corinthians na semifinal e do Cruzeiro na final. Isso. Exato. Então os argentinos já estão alertando, ó, se cuidem. Hein? Eles dizem, inclusive, se o Racing estivesse no Mundial e não o River Plate e o Boca, ele teria avançado para a segunda fase. Isso eles é que estão falando. Essa Sul-Americana pode apontar aí um time forte para o ano que vem na Libertadores, Mário? Ó, só fazendo um lembrete aqui, quem acompanha o Jogo Limpo TV desde o começo aqui, vai lembrar que eu coloquei o Racing como um dos favoritos a ganhar o título da Libertadores, lá atrás, hein? Lá atrás eu falei isso, vamos ver se vai dar certo. Então, a Sul-Americana, ela tá muito defasada, né? Aliás, a Libertadores, ela inchou demais a Libertadores. Você vai botar 44 times na Libertadores, não cabe. Isso é aquele negócio que o Gaspar falou de política. Você tem que colocar mais times da Venezuela, da Bolívia, do Chile. Então, a Libertadores, se você for enxugar, não dá esse número de time. Então, a Sul-Americana, ela tem um nível bem abaixo. É que como ela é jogada no ano seguinte, ou seja, os times que estão jogando a Sul-Americana hoje se classificaram no ano passado, o Bahia, por exemplo, hoje é um time de Libertadores, não é um time de Sul-Americana. O que o Bahia tem feito, o trabalho que o Rogério Ceni tem feito no Bahia, terceiro colocado, tudo bem, tem jogos a mais, tal, mas o Bahia tem feito uma campanha e tem jogado de uma forma maravilhosa. A torcida do Bahia está rindo de orelha a orelha. Então talvez um ou outro aí tenha chance, mas o nível da Sul-Americana é bem abaixo da Libertadores, que já está num nível sofrível, né? Basta a gente ver o que Boca e River fizeram no Mundial, né? Muito bem, meu caro Gaspar, lamento informar, a gente não tem mais tempo. É isso aí. Então eu quero convidar o pessoal, ó, camisa do Jogo Limpo TV. Primeiro corta para mim aqui, Cleidinho, laranjinha. Ó, que bonitinha. Esse aqui passa a ser o manto agora de quem está assistindo a gente e for lá no sininho e bater o sininho e se inscrever. Passa a ser esse manto que você vai receber na sua casa. Galera, vai lá, dá essa força para nós em todas as redes sociais, curtam lá o Jogo Limpo TV. Tem a canequinha também para você ficar forte que nem o Hulk, tomar aqui suas vitaminas. Bora lá, galera. Jogo Limpo TV. Mário, grande abraço, meu querido. Até semana que vem. Abraço dele, abraço Gaspar, parabéns, Chelsea, título merecido, mereceu ser campeão, jogou bem, surpreendeu o mundo inteiro e vamos em frente que agora nós voltamos para a nossa realidade, que é catimba, reclamação, 7 minutos para discutir se a bola entrou pelo VAR ou não, voltamos para a nossa realidade. Né? O impedimento automático, que maravilha, não tem aquela enrolação, a bola rola, tem razão. Um abraço, Mário. Um abraço, até semana que vem, gente. Um abraço, Cleitinho. Um abraço, galera do Jogo Limpo TV. Bora lá se inscrever, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um Jogo Limpo TV. Tchau.